alunos, sou o professor Marcos Paulo e hoje trago um assunto muito bacana, já que a África foi palco do surgimento de uma civilização extraordinária, que até hoje encantam pesquisadores, estudiosos, turistas do mundo inteiro. Eu estou falando do Egito, o Egito antigo. Quero ver se você vai ter coragem de pesquisar aí a maldição do Tutancâmon, meu amigo. Aí o negócio é pegadão mesmo, tudo bem? Então, como proposta da aula de hoje, eu vou trazer para vocês alguns assuntos relacionados ao Egito, uma caracterização geral. Vou falar um pouquinho de cultura, política, economia e, mais do que nunca, falar sobre o faraó, não é verdade? Então, vamos para os slides. Sempre brinco com vocês, né? Nos slides que a gente se resolve aqui, tá bom? Então, o assunto hoje é o Egito Antigo, como falei para vocês, é isso? Vou trazer para vocês uma caracterização geral e olha só que bacana, né? Por isso que eu falo, é encantador estudar o Egito Antigo. Olha a esfinge, né? É misteriosa, imponente, pouco se sabe da esfinge. Mas olha que legal, e lá atrás as pirâmides, né? Vocês lembram qual é o nome das pirâmides? Vai lá no meu vídeo lá sobre teocracia, que eu falo do Egito, faço até uma análise introdutória. Lembrando que eu já fiz um vídeo, já falei sobre mumificação, essas coisas aí, não é verdade? Então, na Antiguidade Oriental surgem as primeiras civilizações, ali, principalmente daquela região do Crescente Fértil, né? A Mesopotâmia, e também aí fala aí no slide, uma delas, o Egito, que foi uma das maiores civilizações do mundo antigo, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. E lembrando a vocês que surgiu na África, a gente não está falando da Europa branca, a gente está falando dos africanos, ou seja, a África, além de ter sido berço da humanidade, já que o mais antigo fóssil se encontra na África, por isso que aquele bordão de sempre, né? O homem surgiu na África, mas a África também foi responsável por, né, criar essa maravilhosa civilização chamada Egito. O Egito não é grego, o Egito não é romano, o Egito é africano, não pode esquecer disso, porque é importante a gente mostrar esse lado, né, importante da contribuição da África em vários aspectos, tá bom? E uma delas também, eles fizeram uma civilização aí, ó, de botar respeito grego, romanos, mesopotâmios, não tem que discutir. O Egito, África, não esqueça disso, tudo bem? E sempre você vai ver também que essa frase aí do Heródoto, que foi um historiador grego, dádiva do Nilo. O que é dádiva? A palavra dádiva significa presente. Então, lembrando vocês aí que o assunto Egito sempre cai nas provas, sempre cai nos vestibulares e também nas atividades escolares. Então, e essa frase aí eu tenho certeza que muitos alunos já devem ter visto ou lido em alguma parte do momento da sua vida. O Egito, né? Ou seja, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, porque o Nilo vai ser responsável por surgir essa civilização maravilhosa, ou seja, um presente dado pelo Nilo, e vocês já vão ver logo por quê. Aliás, já é a reflexão inicial que eu trago da aula, tá bom? Então, praticamente o Rio Nilo em quase todo o território africano, né, cortando de ponta a ponta, lógico que não é por completo, e aqui em cima você tem a região do delta, ou seja, existem vários braços, vários canais desembocando no mar Mediterrâneo, tá bom? Então, o Rio Nilo, o segundo maior rio do mundo, muito bacana, olha, o segundo mais extenso do mundo, tem um curso aí de 6.650 quilômetros, ok? Então, e aí lá embaixo está dizendo que a natureza foi vaidosa quando fez um dos maiores rios da Terra atravessar um deserto como o Saara, vaidosa e sábia, enorme e piedoso. O Saara faz do norte da África um território infernal, onde a vida é um elemento estranho. Já vou mostrar para vocês aqui o porquê disso. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Aqui, ó. Tirando o rio, amigo, é isso que você vai encontrar na região do Saara, deserto, tá bom? Então, lembrando a vocês aí agora que se não fosse pelo rio Nilo, certamente nós não estaríamos falando aí das pirâmides, de tanta coisa legal, bacana, que envolve o Egito, tudo bem? Então, o Nilo vai dar de presente
Por que o Nilo vai dar de presente? Por que eu estou falando isso, né? Por quê? Por que eu estou trazendo essa questão aí? Lembrando que o Nilo ele vai oferecer principalmente o alimento relacionado à agricultura, à vida, vai possibilitar a vida ali naquele deserto ali, tá bom? Então, não se esqueça dessa questão onde o rio Nilo foi fundamental para surgir a vida, a presença da vida ali em sociedade naquela região, tá bom? Então, fica aí a primeira dica. A vida vai se tornar em torno daquele rio, né? Que era uma vida, inclusive, regrada pelas cheias, tem um momento de cheias, que vai dar um vazante. Mas quando o rio volta ao normal, ele deixa ali no solo um limo muito importante, que vai deixar aquela terra fértil, né? E é isso aí, vai favorecer a agricultura, tá bom? E os egípcios souberam explorar aí com diversas técnicas, captação de água, surgimento de canais de irrigação, técnicas hidráulicas para captar água. Então, eles vão desenvolver muito conhecimento em relação a isso, tá bom? Eu falei do delta do Nilo também, esse delta é muito bacana, vai ser um momento ali que vai ter várias bifurcações de canais, e fazendo aquela região ali também muito fértil, tá? Eu fiz questão de colocar uma gravura para mostrar para vocês esse delta do Nilo, isso aqui que a gente está falando, tá bom? Ó, tá bom? Esse delta aí, essa imagem aqui, ó, tá vendo? É o momento que o rio, quando ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo, é como se surgissem vários braços de rios, né? Vários canais desembocando. Então, imagina essa região aqui, ó, como isso aqui é fértil, né? Tem momentos das cheias, esse rio fica bem maior, e aí ele deixa ali o limo, né, o humus, tão necessário para a agricultura. Quando ele baixa, né, quando ele volta ao normal, eles começavam a plantar ali, enfim, e por conta disso surgiu uma das maiores civilizações do mundo antigo, tá bom? Então, olha aí, ó, a importância do rio Nilo, ou seja, ele foi imprescindível para a existência do desenvolvimento de uma das civilizações mais conhecidas do mundo, a egípcia. Ele corta metade do continente africano, sendo o maior rio em extensão do mundo. O Egito Antigo se situa numa região árida e quente, próxima ao deserto do Saara, que não oferece condições favoráveis para a prosperidade humana. A presença do rio Nilo possibilitou isso e ainda tornou uma das regiões mais ricas do mundo até os dias de hoje, ok? E aqui uma fotografia, repara que já o deserto, tá vendo aqui, ó? Então essa civilização vai se tornar, vai se formar em torno do rio. Olha que lindo isso aí, que imagem linda, né, gente? O rio Nilo. E ao longo desses 6.590, né, quilômetros, você tem diversas cataratas também, né? Olha que coisa linda, bacana, né? Nem todo o território da África é deserto, é mais naquela parte norte. Que legal, né, gente? Aqui, né? Que já é o deserto aqui, tá vendo? Isso aqui é a região do Delta, que eu falei para vocês, uma fotografia de satélite, tá bom? Aí, ó, o que eu falei para vocês aqui, uma gravura mostrando para vocês, né, como é que essa sociedade vai. Repara que as 3 pirâmides ficam próximos ao delta, tá vendo aqui, ó, uma região muito fértil. E aqui vai se construindo as famosas construções, né? Lembrando que ao longo do tempo foi formado aí também diversos clãs chamados nomos, tá bom? Eram clãs, comunidades, existiam em torno dos rios diversas comunidades chamadas nomos, ok? E aí eram verdadeiros clãs, comunidades agrícolas que vivem em torno do rio. E com o passar do tempo vai aparecer um rei chamado Menés, anote esse nome, Menés. E o Menés, o que ele vai fazer? Ele unifica todos esses nomos, ok? Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, né? Ele é dividido entre Alto e Baixo Egito. Então, o rei Menés ele vai unificar o Egito, eu sei, e ele vai se tornar o rei, né, de todo o Egito, ganhando o título aí de faraó, iniciando a era faraônica, né, dos grandes faraós, beleza? Enfim, né, o grande faraó que era visto como uma divindade pela própria população, e aí vai se montando lentamente uma monarquia teocrática, e eu fiz um vídeo falando disso para vocês, tá bom? Então, olha aí, ó, o reino do Egito começou com a unificação de nomos, que eram comunidades independentes uma das outras. O que são os nomos? Comunidades independentes uma das outras, e que primeiro se fixaram no Vale do Rio Nilo. A unificação foi entre os nomos da região do Alto
que fica na parte sul do Rio Nilo, e o outro grupo ficava ali perto do delta. A unificação foi liderada por Menes, né, que era o líder do Nomo, do Alto Egito, que veio se tornar o primeiro faraó, né, que é um rei do Egito. Esse evento deu início ao período do Antigo Império, que durou mais de 1000 anos. Tá bom? Que legal. É aí um sarcófago, né, que é uma urna funerária do rei Menes, ok? Que ele que vai unificar, tudo bem? Então, como caracterização geral, ou seja, você vai ter a partir do Menes, uma organização de um sistema de governo monárquico com os poderes concentrados nas mãos do faraó, que é considerado uma figura divina, né? E lembrando que esse governo é uma monarquia teocrática, né? Por que eu estou no poder? Porque eu sou descendente, linhagem, né, de Horus, um deus para os egípcios, bem? Então, lembrando que eles vão iniciar também uma política conhecida como governo teocrático, ok? Onde políticas, leis eram submetidas à religião do reino, ou seja, às diversas crenças que eles tinham. Lembrando que os egípcios são politeístas, tá bom? A sociedade egípcia era extremamente estratificada, tinham camadas, tá ok? Beleza? Lá no topo da pirâmide, aqui, ó, que legal, ó, o faraó, né, que ele é a figura mais importante do Egito, né? Lembrando a vocês que esse faraó ele é visto como uma divindade pela população, ok? Todo mundo respeita o faraó, e aí vai se destacar uma classe intermediária, os sacerdotes que vão fazer os rituais, eles vão fazer as festas religiosas, são eles que estão ali, né, criando toda essa questão de um olhar de divindade em torno do faraó. Então, os sacerdotes também são membros, também tem os membros da nobreza, enfim. Uma outra classe também intermediária são os chefes militares, que eles que vão garantir o poderio do faraó, né? Eles que estão nas guerras, eles que vão garantir os domínios do Egito. Os escribas são aqueles que vão fazer os registros, ok? Nem todos sabem escrever no mundo antigo, lembrando disso. Olha aí a importância da educação, né? Quem escreve domina, quem escreve pensa. Tudo bem? Então, os escribas faz parte aí de uma classe muito importante, intermediária, dentro dessa estrutura do Egito Antigo, tá bom? E uma classe muito mais numerosa são os camponeses, os artesãos, os pequenos comerciantes, e essa turma aqui é responsável pelo trabalho, né? pela mão na massa, e também estão submetidos ao poder do faraó, lembrando que esses tipos de governos são extremamente autoritários, ok? Você tem aí os militares garantindo o poder do faraó, a autoridade do faraó. Se você falar mal do faraó, certamente, se você não quiser respeitar alguma ordem do faraó, certamente um chefe desses militares vai lá te cobrar, vai punir você, ele vai fazer você trabalhar, ele vai prender você, ele vai exilar você, ele vai maltratar você, caso você não esteja de acordo com aquilo que o faraó determina na vida social. Tudo bem? Não esqueçam disso. E quando eu falo para vocês que essa turma é a galera do trabalho, para eles existe aí pesados tributos. São eles com trabalho pagam os tributos para sustentar toda essa turma aí. Essa classe intermediária que eu falei para vocês, eles também controlam os latifúndios, as melhores terras, ok? Não se esqueçam disso. E os escravos também, né? Entra aí na turma que faz a base da pirâmide, o trabalho pesado aí, né? Na hora de construir as pirâmides, na hora de construir todos aqueles templos que nós admiramos, lembrando que ali por trás disso tudo existem diversos, né? Pessoas que morreram ali trabalhando, trabalho compulsório, trabalho que não para, escravo sempre submetido a total tipo de violência, escravo é coisa, escravo você pode bater, escravo você pode matar, enfim, é uma parte triste da história, né, da humanidade. Que o Egito, Roma, Grécia, Portugal, teve sempre presente na história da humanidade no mundo, tá bem? Então, eu estou falando para vocês aí que a sociedade é uma sociedade, anota esse termo aí, estratificada. O que é isso? Existem camadas sociais, e aí você pode, de repente, pensar numa possibilidade. Por exemplo, qual, professor? Olha, existem classes que são privilegiadas no Egito, e você tem as classes não privilegiadas no Egito, e aí você já pode
muito bem identificar depois dessa explicação aí. Quem seriam as classes privilegiadas para vocês aí, hein? Vamos lá? Quem seria? Quem é que tem o privilégio dentro dessa sociedade? Eu, por exemplo, se eu morasse aí nessa época, eu queria ser um faraó. Ou um escriba. Eu não queria ficar de comércio trabalhando ali, não. Como agricultor, essas coisas, eu não queria, não, tá bom? Então, meus amores, pensa aí quem são os privilegiados, quem não são, por isso que existe uma classe social dividida aí, tá bom? Bom, vou voltar aqui para os slides, ok? De novo, mais uma vez. A outra característica aí dos egípcios, né, é a utilização desse, uma espécie de papel. Na verdade, o papiro vem de uma planta cultivada largamente no Vale do Rio Nilo, ok? Olha aí o Rio Nilo, mais uma vez, importante, né? Ele tem uma planta e eles faziam ali, através de diversas técnicas, né, como se fosse aí um papel, uma superfície para registrar os seus escritos também. Então, grande importância aí o papiro egípcio, que vem de uma planta também. Olha que legal, isso é um exemplo de um papiro, tá? Presente, é uma planta presente na margem do Rio Nilo, né? Eles vão transformar essa planta numa superfície, né? Para escrever, é uma espécie de escrita mesmo. Então, é uma espécie de papel, o papiro, que isso aí é vegetal, tá bom? Olha aí o papiro, perdão, essa planta aí. Muitas pessoas falam do papiro, mas nunca ninguém viu o papiro. Essa é a grande verdade. Então tá aí oportunidade do Marcão mostrando para vocês o que é um papiro. Isso aí, aí na região da Mesopotâmia também tinha. Papiro é usado para outras civilizações também, mas largamente usada pelos egípcios, que tem essa planta em abundância no Rio Nilo, tá bom? Bom, a economia egípcia pautada na agricultura. O Rio Nilo vai deixar os egípcios praticamente, eu diria, autossuficientes. Eles produzem tudo que eles precisam, tá? Mas, além disso, eles também fazem artesanato, a pecuária, criação de animais, pesca, caça lá e pesca, mais uma vez o Rio Nilo. Então, o Rio Nilo também é responsável pela comunicação também, pelo transporte, mas pela produção do alimento, para a agricultura, ok? E também o Egito se destacava pela extração de minerais, tá bom? Existe a área fértil não falta, né? Sempre ali perto do Rio Nilo, ok? O Rio Nilo vai oferecer excelentes condições para a agricultura, ok? Então, os egípcios colhiam diversos itens para as áreas do entorno do rio, o papiro, né, que é usado para escrever, papel usado pelos escribas também era cultivado. Para maior eficiência da plantação, eles usavam o arado, equipamento puxado por bois ou homens, para ajudar nas plantações das sementes. Os egípcios fizeram também um sistema de irrigação constituído por canais e diques, ok? Eles criavam bois, cabras, burros, porcos, para consumir a carne, tá bom? Também para transporte de cargas. E lógico que toda a arte do Egito, né, ela vai representar atividades do cotidiano. Aí, repara aí o boi, né? Ele está com um arado, isso aqui é um arado, então está lá revolvendo a terra justamente para plantar, né, jogando as sementes. Olha aí, mais uma vez, a arte registrando as cenas do cotidiano aí, tá bom? Isso aí provavelmente é cevada. Para quem não sabe, os egípcios também já produziam a cerveja. E tem muito papai aí que vai gostar aí, né? Cervejinha também já faziam. A gente já sabe que os egípcios produziam cerveja também, tá bom? Destacavam-se o cultivo do trigo para fazer pão, da cevada para fabricar cerveja, tá vendo aí? Do linho usado para confecção de roupas e do papiro, né? Usado como superfície de escrita. A religião todo mundo conhece, né? É muito interessante a religião egípcia. Ela tinha um caráter politeísta, ou seja, o que é politeísta? Acredita-se em diversos deuses, né? Tinha característica de homens misturados com animais, antropomorfismo. A palavra morfo significa forma, homem. Então, muitos deuses e figuras que eles usam, mitológicas, têm formatos metade homem, metade animal. Então, antropomorfismo. A religião tinha um fator muito importante no império, já é um governo teocrático, então eles vão usar a religião também para dominar as pessoas, né? Ou seja, o faraó era visto como uma divindade, suas leis e modo de governar condiziam com os costumes e leis religiosas. Você não pode esquecer de uma coisa aí, né, do faraó. Se você está bem com o faraó, você não está bem só com o faraó, você está bem com os deuses.
se você está mal com o faraó, os deuses estão te reprovando. E as pessoas têm pavor disso, ninguém quer ficar mal na fita com o faraó, né? Até porque quando eles estão vendo o faraó, eles estão vendo, na verdade, um deus, tá? O faraó não aparece muito, tá? Muito, ele aparece em alguns rituais, quando você tem aí um período de seca, por exemplo, as pessoas começam a suplicar pelo faraó para que o faraó faça a intervenção e melhore a qualidade de vida dos egípcios. Enfim, existe toda essa crença em torno dele, tá? E você tem a crença, né, da volta, né? Ou seja, eles acreditavam muito, né, isso, que, por exemplo, a alma, né? Por exemplo, quando você morre, o que acontece quando uma pessoa morre? Essa é uma crença dos egípcios. Quando você morre, a alma sai do corpo, ok? Mas ela voltaria, né, ao seu destino de moradia. Então, eles colocavam lá o corpo mumificado, porque eles acreditavam que aquela alma retornaria ao corpo, tá bom? Enfim, então, quando a pessoa morre, o que eles acreditam? Que haveria aí um julgamento feito pelo Osíris. Então, eles morreram, vai existir um julgamento, e provavelmente o Osíris vai absolver essa pessoa, vai permitir que ela retorne. Ok? Então, quando ela se sente, quando ela está absolvida, essa é a crença deles. Quando ela estivesse absolvida, ela retornaria ao corpo de origem, né? Lá no seu túmulo. Por isso, no caso dos faraós, eles criavam lá aquelas verdadeiras câmaras, né? Funerárias chamadas pirâmides, tá bem? E a nobreza, na verdade, elas criavam os sarcófagos, ok? O que é o sarcófago? O sarcófago é uma urna funerária, normalmente feita em pedra, tudo bem? Eles faziam a mumificação, lógico que isso aí não era barato, como eu falei para vocês. Alguns até enterravam, mas raramente eram enterrados, tá? Eles ficavam lá numa urna e ficavam lá aguardando o seu retorno, né? Enfim, tudo bem? Ok? E aí, lembrando aí, mais uma vez, da importância do faraó, lembrando, o faraó ele é visto como uma divindade, não é isso? A gente está diante de uma forma de governo caracterizado por uma monarquia teocrática, não é isso? Então o faraó é ele que governa o Egito, ele é responsável por tudo, pela administração, ele comanda o exército, é ele que vai intervir aos deuses quando tem uma praga, é ele que vai intervir se você está num momento de seca. Ou seja, o faraó, eu diria que ele tem várias atribuições dentro da sociedade egípcia, tá bom? Ele era reconhecido como um deus também, não pode esquecer disso. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha de um faraó, pois o poder é passado de pai para filho. Na aula que eu falei para vocês sobre teocracia, até lembro vocês o seguinte, olha, normalmente eles casam entre os próprios familiares, porque eles acreditavam que são uma linhagem divina, você não pode casar com outra pessoa, tá bom? Existiu o caso até de faraós ter filho com irmãos também, tá bom? Porque eles acreditavam que já que eu sou um deus, eu não posso ter filho com um mortal qualquer, ok? O faraó ficava com a maior parte dos impostos recolhidos e sua família era muito rica. Lembrando que a família do faraó, dentro da sociedade egípcia, era também extremamente respeitada, tá bom? Os membros da família real moravam em palácios de alto luxo. Era comum o faraó ordenar a construção de pirâmides para que seu corpo e riquezas fossem colocados após a morte, ok? Olha aí, vários... Aí é o trabalho da egiptologia, né? O que é a egiptologia? Um estudo sobre a arte egípcia, o mundo egípcio, tá bom? Aí você tem a presença de arqueólogos também, trabalhando junto para poder conhecer esse passado. Então, eles fazem escavações e, hora ou outra, eles encontram essas urnas funerárias chamadas sarcófagos, ok? Beleza? Olha, normalmente de pedra, que eu falei para vocês. Algumas são enterradas, outras não. Enfim. E quem está aí? Provavelmente um membro de alta hierarquia lá no Egito, um escriba, foi um nobre. Ou seja, normalmente essas pessoas que estão dentro desses sarcófagos pertenciam à família da nobreza, né, da linhagem de nobreza de alto grau, tá bom? Não pode esquecer. Não é o Marcos Paulo. Se eu morasse aí, eu ia ser enterrado aí numa vala qualquer, pobre, tá bom? Outra característica é a escrita, né, os hieróglifos, né, muito bacana, difícil de entender isso, né, gente?
Meu pai, essa escrita aí também não é brincadeira, né? Então, os hieróglifos é como foram chamadas, né? A escrita egípcia, que para o grego chamava isso, hiero, sagrado, né? Glyphen, gravar, ou seja, grafia sagrada. Por quê sagrada? Lembrando que a espiritualidade egípcia estava presente na cultura, na economia, na política, na arte, na arquitetura. Eles são super supersticiosos, acreditam em deuses, ok? Então, daí o grego chamar a escrita dele escrita sagrada, grafia sagrada, tá bom? Era considerado o tipo de símbolo mediador entre a mente divina criadora e o mundo criado. Através dessa escrita, os sacerdotes e escribas egípcios poderiam referir-se à criação divina e ao próprio divino, servindo dos símbolos por eles fornecidos, que eram passíveis de serem associadas às coisas existentes. Tá? A pedra de Roseta é sempre lembrada para vocês, tá bom? Eu fiz um vídeo sobre estela, né, lá no Código Hammurabi. Eu falei para vocês que são estelas, né? As estelas são monumentos para criar lembranças de alguma coisa. Lembra que eu falei isso para vocês lá no... Não assistiu o meu vídeo sobre o Código de Hammurabi? Vai lá e assiste, dá um like aí, dá um ok pro Marcão aí, né? Tá bom? Vamos lá voltar aqui para vocês. A pedra de Roseta é sempre lembrada nos estudos sobre o Egito para vocês, tá bom? Então, o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte, ele manda uma expedição lá para o Egito. E eles encontram essa pedra, ok? E eles repararam que ela estava escrita em 3 línguas diferentes, 3 formas de escrita, ok? E, através da pedra de Roseta, quando eles descobriram isso, eles perceberam que se tratava aí de uma transcrição. Ou seja, imagina, você nunca viu na tua vida um hieróglifo. Imagina, você chega lá, uma escrita egípcia, cheia de sinalzinho. Fala, como é que você vai entender uma coisa dessa? Já parou para pensar nisso? Fala, quer ver? Vou voltar aqui para você. Fala, o que é isso aqui? O que isso aqui significa? Imagina, você chega num lugar que você não conhece, como é que você vai descobrir o que eles escreveram? O que você vai descobrir? O que eles se expressam com isso aí, né? Então, foi graças à pedra de Roseta que foi possível traduzir, conhecer a escrita egípcia, tá bom? Beleza? Então, eu vou ler esse slide para vocês. Eu sou o professor slide, lembram? Para vocês fixarem mesmo, tá bom? Olha aí, ó. A pedra de Roseta é um bloco de basalto negro com inscrição trilíngue, ou seja, tem 3 formas de escrita, a partir do qual foi possível o quê? Decifrar a escrita hieroglífica egípcia. O bloco data de 196 anos antes de Cristo e foi encontrado por acaso por soldados franceses em julho de 1799, quando faziam escavações numa área próxima à cidade egípcia de Roseta. Daí o nome Pedra de Roseta que encontraram nessa cidade, tá? Este artefato, que artefato é esse? A Pedra de Roseta. É uma estela, objeto monolítico usado no Antigo Egito para registrar informações diversas, desde hinos aos deuses até memórias de feitos dos faraós, ok? Então, foi graças a Pedra de Roseta, né? Aí os soldados levaram lá para a França, e aí o Champollion, né? Jean-François Champollion, ele conseguiu, ao analisar essas 3 formas de escrita presentes na Pedra de Roseta, ele conseguiu decifrar o sistema hieroglífico de escrita lá dos egípcios, inclusive dos egípcios. E a partir disso aí, vai surgir, a partir desse cara aí, uma nova ciência chamada egiptologia. Ia ficar feliz aí um aluno meu virar, por causa dessa aula, um egiptólogo, hein? Que bacana, hein? Muito interessante essa matéria aí, né? Que legal, tá bom? Então, o Champollion foi o cara que conseguiu decifrar pela primeira vez a escrita sagrada. Lembrando que a palavra hieroglifo significa grafia sagrada, assim os gregos, tá bom? Então, você tem aí, naquela pedra de Roseta, eu tenho uma escrita demótica e hierática que os gregos conheciam, e a partir disso, eles conseguiram decifrar o que estava escrito lá nos hieroglifos, tá bom? Muito bacana, tá bem? Tudo bom? Aí a importância da pedra de Roseta, depois vocês deem uma lida nesse slide, dá uma travada, tudo bom? Religião e cultura, eu falei para vocês, né? Eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, eles realizavam diversos rituais, oferendas, homenagem aos deuses, tá bom? Acreditavam na vida após a morte, e por isso, né, eles
criaram uma técnica chamada mumificação. Lembrando que a mumificação nada mais é do que preservar um cadáver, e os egípcios sabiam disso muito bem, eles conheciam muito bem o corpo humano, e até hoje não existe comparação na forma de mumificar, assim como os egípcios faziam no passado. Então, até hoje fica difícil você fazer algo parecido com eles, tá bom? E através desse tipo de trabalho, que é uma técnica chamada mumificação, que os egípcios faziam, realizavam, eles também ganharam grande conhecimento do corpo humano, tá bom? Os egípcios eram ótimos em medicina, tá bom? Faziam cirurgias, eu já falei para vocês, enfim, já faziam cirurgias, até conseguiam lá dopar o cara para não sentir dor, tá bom? E esse slide aí para a gente fazer uma análise, o historiador Heródoto, que eu falei para vocês, né, ele tem essa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Agora vocês já sabem por quê, né? O que é dádiva? É um presente. Ó. Sem as cheias do Nilo, o Egito seria um grande deserto, né? Lembrando. Se não fosse esse rio aí, certamente não existiriam as pirâmides do Egito, tá bom? E para o historiador francês Jean Vercoulter, o Egito é, acima de tudo, uma invenção humana, isto é, o Egito é fruto do trabalho do homem. Lembrando disso, tá bom? O que é isso? Que é isso aí, hein? O que é o professor de vocês isso aí? Que é isso, rapaz? Ou seja, chegou a hora das perguntas, né? Nós iremos fazer as reflexões, as perguntas, tá bom? São essas perguntas que vocês terão que responder para mim, mandando lá para o e-mail, aquela coisa toda que vocês sabem, tá bom? Então, olha só que legal. Qual a importância do Rio Nilo? Aí você fala lá da dádiva, pô, capricha na resposta, né? Caracteriza a política do Egito, você vai falar da importância do faraó, você vai falar dos estados teocráticos, e vai mandando ver. O que significa a palavra hieroglifos, né? Hieróglifos, desculpa. Qual a importância da pedra de Roseta, né? Por que ela é sempre lembrada no estudo do Egito, tá bom? O que é isso? Caracteriza a economia egípcia. Você fala um pouquinho, né? O que eles produziam, o que eles faziam, tá bom? E com gratidão, eu termino essa aula aí com vocês, tá bom? Sempre grato, obrigado por chegar nos seus lares. Enfim, dá um like aí na minha aula para saber que estou agradando. Também dá um ruim também, se você não gostou também, né? Lógico, tá bom? Compartilha para os seus amigos que gostam desse tema, que não tiveram oportunidade de ter aula. Eu faço isso com muito carinho e amor pelo que eu faço, tá bom? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado e que, de certa forma, essa aula tenha contribuído na vida de vocês.